Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Ressaca Cultural. Eu sou a Mariana Ramiro e esse é mais um vídeo do quadro Cinema pelo Mundo. Para quem não conhece, nesse quadro todo mês eu trago dicas de filmes de algum país diferente pra gente assistir. A gente já falou sobre filmes brasileiros, filmes argentinos, filmes franceses e dessa vez a gente vai fazer uma viagem lá para a Ásia para falar sobre a maior indústria cinematográfica do mundo, a indiana. Então segura aí que depois da vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre essa indústria e trazer muita dica boa também. Vocês já viram filmes indianos? Já ouviram falar de Bollywood? Aqui no Brasil a gente não tem tanto contato assim com a indústria cinematográfica indiana, mas ela, além de muito tradicional, é gigante. Para se ter uma noção, são produzidos mais de 1.200 filmes por ano no país e a receita gerada anualmente por essa indústria ultrapassa os 3 bilhões de dólares. E apesar de se confundir muito Bollywood com o cinema indiano em geral, Bollywood, na verdade, essa palavra se refere aos filmes falados na língua hindi e produzidos em Mumbai, a antiga Bombaim, que é a maior cidade da Índia. Então, é uma junção do Bo, de Bombaim, com Hollywood. E Bollywood é muito conhecida pelos romances que ela apresenta, pelo melodrama e pelas sequências musicais complexas que muitos filmes têm. Mas não é uma regra, tá? É possível que filmes de Bollywood não tenham, não apresentem essas sequências musicais. Eu separei uma lista aqui de filmes, dessa lista eu só tinha visto um antes, todos os outros eu assisti agora, assisti outros também, mas acabei selecionando esses. E foi uma experiência incrível. Eu de verdade sinto que eu fiz uma viagem à Índia, porque eu realmente sinto que eu conheci muito mais o país. E eu espero que vocês gostem, que vocês se aventurem, que viajem comigo também. Então vamos lá para as dicas. Todos os filmes que eu vou trazer aqui estão disponíveis na Netflix. Bom, vamos lá. O primeiro filme é O Homem Absorvente, ou Padman, e ele foi lançado em 2018. Esse é o único filme que eu já tinha assistido antes e quando eu assisti eu fiquei simplesmente apaixonada e eu vou contar pra vocês por quê. A menstruação, infelizmente, ainda pode ser um assunto muito polêmico, pode ser um tabu, né? Dependendo do lugar, da região, da cultura, ainda pode ser um assunto muito delicado. E esse é exatamente o caso na comunidade, no vilarejo do filme Padman. Um homem, o nosso protagonista, que eu não vou tentar falar o nome dele aqui, porque eu me embaralhei toda. Ele se sente muito incomodado quando todo mês essa mulher precisa dormir do lado de fora de casa por um período. Ela não pode se aproximar dele porque ela tá impura. Além disso, ela usa um pano, né, nesse período da menstruação, que é anti-higiênico e pode trazer doenças. Em alguns vilarejos rurais do país, inclusive, as mulheres e as meninas, quando estão menstruadas, elas não podem sair de casa. Isso faz com que as meninas percam aulas, enfim. E o nosso protagonista, ele se sente muito incomodado com isso, mas comprar um absorvente é uma coisa muito cara, então ele decide ele mesmo criar um absorvente barato e prático para poder ajudar a sua mulher. Então no filme a gente vai acompanhar as tentativas desse homem que tem que enfrentar o preconceito, o medo, a vergonha que cercam esse tema na sua comunidade e todas as dificuldades que ele vai passar no caminho também. O filme é longo e essa aparentemente é uma característica dos filmes indianos também, mas vale muito a pena assistir. É uma história linda, muito inspiradora, fala de resiliência, de determinação, de amor e também expõe as dificuldades das mulheres, né? E é baseada em uma história real. Vamos para o segundo filme então, que é The Sky is Pink. Esse título não tem uma tradução para o português, mas seria O Céu é Rosa. E conta a história do casal Adit e Naren de uma maneira inusitada. Quem narra essa história é a filha do casal de 18 anos, a Aisha, depois de morta. Esse filme também é baseado em uma história real. A Aisha nasceu com uma doença genética que deixava seu corpo muito frágil e fez com que seus pais se mudassem para Londres para que ela pudesse fazer um tratamento. Então, a Aisha vai contar pra gente, vai apresentar pra gente a história dos pais desde antes do seu nascimento, intercalando com momentos do começo do relacionamento dos dois, momentos em que ela está presente, contando também a sua história e momentos depois da sua morte. Apesar desse filme tratar de assuntos difíceis como doença e morte, e de ter momentos que são
de fato mais emocionantes, que me fizeram chorar. Ele, em geral, tem uma narrativa muito leve e divertida de assistir. A Aisha virou palestrante motivacional, ela escreveu um livro antes da sua morte tão precoce, e é encantador conhecer a história dessa garota aqui nesse filme e conhecer a história dos seus pais também, muito apaixonados um pelo outro, mas muito marcados por perdas profundas. O terceiro filme é o Umrica, que significa América, o lugar para onde o irmão mais velho do Ramakant, o nosso protagonista, foi morar para tentar a vida, seguindo o sonho americano com grandes expectativas. O Ramakant, ou Ramá, ele era muito novo quando seu irmão foi morar na América, então ele cresceu com as cartas que o irmão mandava contando as histórias do país, que enchiam a mãe de orgulho, que enchiam um vilarejo de sonhos. Mas quando o Ramá já tá mais velho, as cartas do irmão param de chegar e ele descobre que, na verdade, o seu irmão tá desaparecido. Então ele decide partir para Mumbai, que foi a última cidade onde o irmão dele tinha sido visto, para tentar reconstruir os passos dele, tentar descobrir o que aconteceu com ele. E ele também toma a decisão de continuar escrevendo as cartas como se fosse o irmão para enviar para a mãe. Uma coisa muito legal do filme é que ele brinca com essa ideia de achar que o que é diferente é exótico e é estranho, mostrando que os costumes ocidentais, nesse caso mais especificamente dos Estados Unidos, podem ser muito estranhos também para quem vê de longe. Tudo depende da perspectiva, do repertório, da cultura que a gente está inserido, que foi criado também. Eu adorei esse filme, ele é um filme que foge dos clichês, das representações caricatas do país, que vale muito a pena assistir. O quarto filme é o filme fofinho da lista, é um romance, o título dele é Two States, também não tem tradução para o português, e conta a história do casal Krish e Anania, que se conhecem na universidade, eles se apaixonam e vivem um romance até que eles precisam apresentar um ao outro para os pais. Eles decidem que só vão levar o relacionamento, o casamento adiante se as duas famílias estiverem de acordo. Mas como eles pertencem a castas e estados, dois estados diferentes, eles precisam trabalhar bastante para convencer os pais um do outro sobre essa relação. Parece bem clichê, e realmente é, mas às vezes é só isso que a gente quer e tá tudo bem. Bom, essa questão das castas na Índia, ela tem diminuído um pouco, inclusive com esforços do governo também, mas especialmente nas grandes cidades, né, onde várias pessoas de várias castas diferentes convivem juntas. Mas essa identidade de castas ainda é uma coisa presente e forte no país. Eu vou deixar um link aqui embaixo que fala um pouquinho mais sobre isso. Ah, e esse filme tem aquelas tradicionais sequências musicais bollywoodianas, então é bem divertido de assistir. Ele é longo, assim como eu já falei, eu acho que isso é uma característica comum dos filmes, pelo que eu pude perceber. Ele tem cerca de 2h30, vale a pena assistir pra se distrair, ele é gostosinho. E as únicas ressalvas são, além do tamanho, que eu tô me acostumando agora com os filmes indianos mais longos do que eu tava acostumada a assistir, mas os protagonistas, os dois, eles são um pouco arrogantes e um pouco irritantes em alguns momentos, mas nada que atrapalhe a experiência que a gente tem ao ver esse filme, na minha opinião. O último filme, mas não menos importante, é o Tigre Branco. Esse é o único filme da lista que não tem uma direção indiana. Ele não é uma produção inteiramente indiana, mas como ele recentemente concorreu ao Oscar de melhor roteiro adaptado, porque ele é baseado na história desse livro aqui, do Aravind Adiga, que eu também li recentemente. Eu tive uma experiência completa indiana recentemente. Pensando bem, faltou a culinária, eu preciso pedir algum prato indiano para completar agora. Mas enfim, como o Oscar aconteceu há pouco tempo, o filme ainda tá muito em alta, tá sendo falado, eu achei bacana trazer também. O tigre branco é um animal raro que nasce uma vez a cada geração. É isso que falam pro Baurão, protagonista do filme, quando o comparam ao tigre branco, porque ele se destacava dos seus colegas na escola. Ele nasceu em uma aldeia, um vilarejo muito pobre da Índia, e foi obrigado a abandonar a escola para poder ajudar a família. Ele foi criado para acreditar que ele deveria servir. Mas como ele era ambicioso, ele se esforçou para poder servir a família mais rica da região, com mais poder, porque ele acreditava que o máximo que ele conseguiria na vida seria servir uma família com poder. Mas o Baurão começa a perceber aos poucos, e principalmente depois de uma traição dos seus chefes, a quem ele chamava de mãe e pai, que na verdade ele está preso em um sistema desigual, injusto, que faz com que ele pense assim, como servo. Ele começa a pensar em maneiras para sair desse sistema, dessa prisão, dessa gaiola. É um filme que de verdade eu super recomendo. Ele traz uma mensagem muito forte e cria
críticas sociais importantes que não cabem só no contexto indiano, elas são universais. E eu escrevi um texto sobre esse livro para o portal Curitiba de Graça, onde eu tenho uma coluna quinzenal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês se interessem também. Bom, esses foram os filmes indianos que eu trouxe aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se vocês tiverem outros filmes para indicar, também podem deixar aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!